Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula, nosso finalzinho da jornada aí da Mary Wollstonecraft. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o encerramento da história dela, e os fatos subsequentes, né? Como eu disse para vocês, ela foi colocada num lugar de exclusão social após a sua morte, justamente por conta da crítica social. Como vocês viram na última aula, a vida amorosa dela foi muito cheia de eventos atípicos para o período, né? Eventos que não eram muito bem aprovados. Como a gente disse lá, uma hipocrisia, né? Porque nós sabemos que naquela sociedade havia adultério, assim como existe hoje em dia, havia uma série de encontros e desencontros, abortos, gestações, de filhos que não eram assumidos, crianças abandonadas, tanto é que existia lá a roda dos desafortunados, né? Pais abandonando crianças indesejadas ali, para que fossem conduzidas pela igreja. E a única questão ali é que o Wollstonecraft teve coragem de assumir a forma de vida que ela pregava. Ela viveu a liberdade que ela defendia e foi julgada por isso, né, socialmente. E isso trouxe algumas complicações para ela, como psicólogo, posso ver ali traços, né, de uma depressão que permeou grande parte da jornada dela. Ela tinha muitos altos e baixos, uma oscilação emocional muito grande. Como eu disse, era cometida de muitas dores de cabeça o tempo todo, de uma tristeza que vinha, né, devido a uma melancolia por conta dessa vida tão dolorosa, tão cheia de percalços que ela passou. Eu vou projetar aqui minha tela para a gente falar um pouquinho desse fechamento da história de vida dela, né? Aqui, ela teve uma morte muito prematura, né? Morreu muito jovem. Ela cresceu em 10 de setembro de 1797, aos 38 anos, vítima de febre puerperal, como eu disse, né? Não se sabe muito bem se foi uma questão ali da placenta que não foi totalmente expelida, ou do instrumental que não estava totalmente esterilizado. É, o fato é que após o parto de sua filha com Godwin, né, ela não durou muito tempo. Futuramente a menina se casaria com Percy Shelley, que era um escritor famoso da época. O Godwin, ele, assim como o Sr. Johnson, né, o Godwin tinha o seu círculo de amigos e o Percy era um admirador do trabalho do Godwin. Ele começou a frequentar a casa dele e existe ali uma dúvida, uma suspeita de que o Percy tenha desenvolvido uma admiração pela Fanny Inley, né, pela filha mais velha da Wollstonecraft, e só que a Mary Godwin, né, a filha mais nova, acabou se apaixonando por ele, e fugindo de casa com ele e deixando a Fanny para trás, né? Isso causou na Fanny uma tristeza muito grande, mais uma perda, né, mais um sentimento de abandono nessa vida já tão sofrida que essa menina teve, o que ocasionou aí ela muito triste, né, juntamente com tudo isso e o abandono da irmã, fugindo com uma pessoa que supostamente ela estaria apaixonada, ela cometeu suicídio, deixou uma carta bastante triste. Como a gente sabe, as pessoas daquela época que cometiam suicídio não poderiam ser enterradas no cemitério cristão, então, para evitar todos os percalços sociais que esse suicídio da Fanny causaria, o Percy conseguiu, né, porque a família dele era influente, ele conseguiu ajeitar toda a situação para que a Fanny pudesse ser sepultada. Ele escreveu versos dedicados a ela, em sua morte, né? Então, a gente sabe ali que, mesmo que eles não tenham tido um romance, havia um enlace de sentimentos, e nós sabemos que a Mary Shelley também viveu uma vida bastante conturbada com Percy, porque
ele também era afeito a romances, ele era um homem casado, eles viveram numa situação ali de um romance proibido durante algum tempo. Então, assim, né, a Shelley, como admiradora da mãe, tentou também viver esse estilo de vida mais livre, não tão preso às correntes do julgamento social, e pagou também o preço por isso, né? Foi uma moça que sofreu bastante. Então, nós vemos que, infelizmente, as duas filhas da Mary Wollstonecraft tiveram destinos complicados, né? Existem pesquisadores que levantam a possibilidade de que o Frankenstein seja uma resposta da Shelley a toda essa questão da sociedade, né? Que tipo de monstros nós estamos construindo? Porque ela foi a autora, né, da obra Frankenstein, e alguns pesquisadores levantam esse questionamento, né? Que ali ela estaria perguntando quem, na verdade, é o monstro, né? É o Victor Frankenstein ou é a criatura? Né? E como que essas duas almas se conversam ali, né? Quem é que faz quem sofrer? Como que a sociedade constrói monstros, não só dentre os seus pertencentes, como aqueles que são excluídos do seu círculo, né? Enfim, tudo isso são discussões para outros minicursos, né? Quem sabe a gente possa fazer alguma coisa futuramente sobre a Mary Shelley, né? Que merece, sim, um olhar mais atento, assim como a Fanny, porque a Fanny também era uma menina muito estudiosa, muito voltada para a leitura, ela participava das discussões ali, né, nos círculos de convivência do pai. Então, uma menina muito instruída e as duas têm, né? Existem histórias interessantes sobre as duas filhas da Wollstonecraft. Pennell, né? A Elizabeth Pennell, uma estudiosa que eu usei como base para essa pesquisa biográfica da Wollstonecraft, ela cita uma declaração feita logo após a morte de Wollstonecraft, que traduz o preconceito popular em relação a ela, né? Aí abro aspas, ela traz a redigida o que foi dito, né? Um salgueiro foi plantado em cada lado da coluna, mas como o caráter de Mary, eles não florescem. Suas infelizes filhas foram criadas por seu infame pai para a prostituição. Então, nós vemos aí o nível do preconceito da época, né, em relação ao Wollstonecraft, e isso recaiu também sobre Godwin, até por conta não só da história que ele viveu com ela, mas também devido à questão do próprio pensamento dele, que por ser um anarquista, né, tudo isso pesava contra ele, e aí as meninas também muito julgadas pela vida que a mãe teve e pela vida que elas também tiveram, né? Muito criticadas com essa questão aí, né? De como se a Wollstonecraft fosse alguma coisa perniciosa, né? Que apodrecesse tudo que estava ao redor dela, visto a forma como foi falado da questão dos salgueiros, né? Plantados em seu túmulo. E eu achei muito bonito e eu acho que é algo que merece ser mencionado para a gente encerrar essa parte do histórico da Wollstonecraft, né? Que em 1884 a Penel traz, né, que um crítico declarou que a condição das árvores plantadas perto de seu túmulo simbolizava seu destino. Se vivesse agora, seria forçado a mudar as conclusões que expressou em sua comparação. Na parte do cemitério de São Pancras, que fica entre as duas pontes da ferrovia e que não foi incluída no jardim restaurado, mas permanece um deserto sombrio cercado de lápides quebradas, o único ponto verde fresco é o canto ocupado pelo monumento erguido em memória de Mary Wollstonecraft e separado do espaço aberto por uma grade de ferro. Não há sinal de salgueiros murchando nesse recinto. Suas árvores são promissoras e de bom crescimento, e como tal, seu caráter agora floresce, pois a justiça finalmente está sendo feita a ela.
é uma passagem muito bonita e que realmente demonstra, né, que anos depois de ter ficado nesse estado de esquecimento, de ostracismo, tanto a pessoa quanto a obra de Wollstonecraft foram sendo resgatadas e que outros estudiosos se interessaram por pesquisar essas raízes do pensamento feminista, do pensamento que defendia os direitos das mulheres, as liberdades e a igualdade entre as pessoas, e que realmente os estudiosos começaram a perceber que a Wollstonecraft não era nada daquilo que pregavam sobre ela, que ela era uma mulher que tentou ser feliz, que tentou viver as suas experiências, os seus amores, como eu disse, viveu aquilo que pregou, e dentro do possível ela tentou fazer o melhor, não só pela própria filha que ela pôde criar, né, a Fanny, durante um período, a Mary, infelizmente, ela não conseguiu criar, mas também por todas as outras pessoas que passaram pela história dela, né, ela tentou ser uma boa amiga, ela tentou ser uma boa gestora ali, uma boa professora da escola que ela fundou, assumiu a responsabilidade de ajudar várias pessoas. Quando ela fechou a escola, ela relatou para o Godwin, né, que a intenção dela fosse fazer algo que realmente fosse impactar a sociedade, né, e que ela sentia que o impacto que ela produzia a partir da escola não era grande o suficiente, que ela precisava atingir um número maior de pessoas e que ela conseguiu isso a partir da literatura e da filosofia, né? Então, ela estava realmente tentando fazer a sua parte para modificar as noções culturais da sociedade da época, do período histórico em que ela viveu, e dentro das suas condições, ela promoveu impactos, né? Mesmo que de forma tardia, ela vem sendo reconhecida. Uma coisa interessante, né, que foi publicada novamente, aquela coleção Pensadores, bem famosa aqui no Brasil, e na nova edição da coleção, o Wollstonecraft vem, né, como uma das autoras, né, com a reivindicação dos direitos da mulher, que até então, na coleção Pensadores, ela não aparecia. E eu acho que isso já é demonstração de uma inclusão dela nesse cânon de autores emblemáticos da filosofia, né, da literatura, é um reconhecimento da robustez e da importância do trabalho dela para a nossa sociedade. E né, a intenção desse mini curso aqui é justamente contribuir com este objetivo de vida dela e com a propagação da obra e do conhecimento dessa personagem interessantíssima que é a Mary Wollstonecraft, e o quanto que ainda temos para descobrir sobre ela, já pelo menos aqui no público de língua portuguesa, visto que o que se produz em relação a ela gira em torno da reivindicação pelos direitos da mulher unicamente. Existe um trecho daquele livro pela educação das filhas, que fez parte de um trabalho de doutorado de uma estudante da Universidade do Sul do Brasil, e fora isso não temos, né, outras traduções, outras menções em língua portuguesa. Então, esse trabalho aqui que nós estamos fazendo de trazer a tradução da biografia de 2 textos póstumos, mais esse mini curso que compõe o nosso produto técnico-tecnológico, é justamente para divulgar esse trabalho da Wollstonecraft e também a história de vida dela, e para ajudar os estudantes, os pesquisadores de língua portuguesa a aprofundarem seu nível de compreensão sobre a questão dos direitos femininos e da igualdade dos indivíduos, né? Para fechar esse nosso mini curso, já agradecendo pela atenção de todos, né, esperando que isso tenha contribuído para a formação de vocês, né, não só formação intelectual, mas de conceitos, de princípios. Eu trago aqui uma fala da Wollstonecraft e me coloco já à disposição para responder os comentários, deixem as suas sugestões, críticas, propostas aqui nos comentários abaixo. Deixarei novamente os meus contatos aqui na descrição do vídeo, para que
vocês possam, se houver interesse, entrar em contato comigo. Ela diz, né, abro aspas para ela, é hora de efetuar uma revolução nos modos das mulheres, hora de devolver-lhes a dignidade perdida e fazê-las como parte da espécie humana, trabalhar reformando a si mesmas para reformar o mundo. Esse também é o meu objetivo com essa pesquisa, né? Reformando a mim mesma, trabalhando o meu próprio crescimento como pesquisadora, contribuir, colocar o meu grãozinho de areia para ajudar a reformar o mundo, né? Muito obrigada e eu espero que esse mini curso realmente atinja o maior número de pessoas possível. Peço que compartilhem, que divulguem e se tudo der certo, né, se os bons ventos soprarem para os meus lados, espero prosseguir os estudos da vida e obra de Mary Wollstonecraft no doutorado e prosseguir a tradução e a publicação de outras partes da obra dela. Muito obrigada e até mais, né? A gente se vê em qualquer momento por aí. Tchau, tchau.